Uma direita menos pior que a direita atual, mas ainda assim com pitadas de surrealismo e mentalidade de culto. Vamos por partes. Renan Antônio Ferreira dos Santos, nascido em 1984 na zona leste de São Paulo. Em 2013, ele entrou no curso de Direito da USP, o Largo de São Francisco, a mais tradicional do Brasil, que formou Rui Barbosa, Miguel Reale e Ulisses Guimarães. Curiosamente, as arcadas também são o berço da bucha paulista. Não sabe o que é o Bucha Drafts? Então desce meu feed, porque eu já falei bastante deles e talvez tenham servido de inspiração para o MBL. O Renan não se formou, ele largou antes de concluir para se dedicar exclusivamente à política. Hoje ele mora numa casa avaliada em pelo menos 1,5 milhão em Vinhedo, no interior de São Paulo. É um candidato com poucos escândalos significativos, veio de família burguesa, 300 milhões de dívidas tributárias, mas tudo bem, imposto é roubo. Hoje ele é presidente do Partido Missão, registrado pelo TSE em novembro de 25 e pré-candidato à presidência de 2026. Nas pesquisas tem 3 a 4% de intenção de voto e 75% dos brasileiros não sabem quem ele é. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 24,7%, que é a única faixa onde ele aparece como força real. Agora vamos às propostas, porque elas merecem uma atenção especial. O programa político de Renan Santos está sistematizado no que ele chama de livro amarelo, que é uma referência explícita ao livro vermelho de Mao e ao livro verde de Gaddafi. Sim, ele mesmo explicou essa referência. Porém, o livro amarelo não é gratuito. Ele custa R$ 589 por ano em assinatura. Documento público de um pré-candidato à presidência disponível apenas para quem paga. Mas tudo bem, vamos por temas. Essa é a pauta número 1 do Renan, e é a que ele mais gosta de detalhar. Ele quer o modelo Bukele no país inteiro. O presidente de El Salvador, que encheu os presídios de 120 mil pessoas, que tem a menor taxa de homicídios da América, que governa com poderes excepcionais que nenhum tribunal democrático do mundo reconhece como legítimos. Ele quer a decretação de estado de defesa pelo executivo para combater o crime organizado, com suspensão de garantias individuais nas áreas de conflito. E também quer autorização legal para a polícia matar em resistência, ampliando o que já existe na lei para algo próximo de carta branca. E não é como se a violência policial fosse baixa, né? Eles matam até sem resistência. Numa entrevista à Rádio Itatiaia, ele disse textualmente que quer prender ou matar as lideranças do crime organizado. Muito nobre. Ponto problemático, porque o crime organizado já está enraizado no sistema policial. Você tem que reformar tudo do zero para funcionar direito. Que o sistema já está emparelhado. E ele quer que o Congresso debata pena de morte e prisão perpétua. A proposta tem coerência interna. É um punitivismo extremo do modelo que qualquer estudante de criminologia vai dizer que não reduz o crime, só encarcera mais seletivamente os mais pobres. Mas é emocionalmente satisfatório para o eleitorado que está com raiva e esse é o ponto. Aqui as coisas ficam mais criativas. O Renan quer transformar o Rio de Janeiro em cidade-estado, separando a cidade do estado e enviando as forças armadas para retomar os territórios dominados pelo Comando Vermelho, criando uma estrutura de governança semelhante a Hong Kong ou Singapura. É bonito no papel, é criativo, é eclético e bem psicodélico. Mas exigiria uma emenda constitucional, a aprovação de 3/5 do Congresso e a concordância de um Estado soberano abrir mão da sua capital. A proposta mais icônica é outra. O Renan quer reincorporar o Tocantins a Goiás. Porque na visão dele, criar o Tocantins em 88 foi um erro histórico. Imagina você ser tocantinense, você acorda numa manhã de 2026 e vê um pré-candidato à presidência com 3% nas pesquisas anunciar que esse eleito vai acabar com o seu estado. O lugar onde você nasceu, criou seus filhos, votou em prefeito e governador por 37 anos. Porque foi um acidente histórico que ele quer corrigir. Isso é muito criativa. A economia, o Renan se descreve como liberal com ressalvas. O Fernando Holliday, que foi cofundador do MBL, hoje está no PL, disse à Gazeta do Povo que o projeto original do partido era essencialmente liberal, tanto na economia quanto nos costumes, mas que a Missão passou a defender uma intervenção maior do Estado na economia, ainda bem. O próprio Renan admite não ser dogmático, que é uma forma elegante de dizer que a ideologia dele se adapta ao que o público quer ouvir. O que está documentado nas propostas? Ele quer reservas nacionais em Bitcoin, razoável, interessante, colocando parte do Tesouro Brasileiro em criptomoeda. Vivo dizendo que minha aposentadoria são meus Bitcoins e que o melhor momento para comprar BTC é ontem, o segundo melhor momento é agora. Ele quer o flat tax, um imposto único, uma mesma alíquota para todo mundo, do gari ao bilionário. No Brasil, onde 10% dos mais ricos concentram 59% da renda, o flat tax significa na prática redução de impostos para os ricos e manutenção para o restante. Ele também quer privatizações amplas, com exceção de setores que ele chama de estratégicos, mas sem definir claramente que setores que são esses. Também quer condicionar repasses federais a estados e municípios a indicadores de desempenho, IDH, saneamento, educação. Os prefeitos que não atingirem as metas podem perder recursos. A ideia tem alguma lógica de gestão pública, mas nenhum mecanismo de transição para municípios pobres que herdaram décadas de abandono. Também quer industrializar o Nordeste como Arábia Saudita do biodiesel, com zonas econômicas especiais. É um slogan bonito para uma região de 54 milhões de pessoas. E tá o núcleo da contradição mais interessante do Renan. Quando o MBL foi fundado, em 2014 e 2015, o movimento tinha posição oficialmente liberal nos costumes, pró-legalização da maconha, neutro no aborto até certo ponto, simpático à causa LGBTQ+, era o que diferenciava o MBL do bolsonarismo rural e evangélico.
Esse posicionamento foi progressivamente abandonado conforme o eleitorado-alvo mudou. Hoje tem pautas que me parecem marqueteiras para pegar o público-alvo mais conservador. Nada de errado nisso, precisa jogar o jogo. Aborto é dito como uma cláusula pétrea do Partido Missão. São contra, exceto nos casos que já são legalizados, em estupro e risco à vida da mãe. O Renan usou a expressão acolhida das vidas negras e pardas que a esquerda quer abortar, o que é uma apropriação específica do discurso anti-aborto para o eleitorado negro periférico que ele quer atingir. Sobre LGBTQIA+, tem posição pública explícita, contrária aos direitos conquistados, mas contra a ideologia de gênero nas escolas, uma expressão que na prática serve para opor qualquer discussão sobre diversidade sexual no ambiente escolar, também para pegar aquele eleitorado bolsonarista. Drogas. Ele defende a legalização terapêutica da psilocibina e do canabidiol, para as outras mantém o discurso de guerra às drogas linha dura. Tudo bem que a psilocibina e o CDB já são legalizados. Por sinal, ele é um psiconauta experiente. Tamo junto, irmão. São pró-família tradicional, mas sem o fervor religioso bolsonarista. Ele é monarquista, não evangélico, o que diferencia do campo que ele quer colonizar. O Renan é um crítico do STF, mas diferente do Bolsonaro, ele não propõe fechar a base de tanque. Ele propõe reformar via Congresso com mandatos físicos para ministros e critérios mais claros de nomeação. Também defende a supremacia parlamentar, o Congresso acima do STF nas definições políticas, o que faz sentido em teoria constitucional e é completamente impraticável no Congresso que inclui o Centrão, que o Renan diz odiar. Ele também quer o voto distritado. O eleitor escolhe o representante do seu distrito geográfico, não numa lista aberta. Proposta legítima e defendida por especialistas de vários espectros. Ironicamente, é a proposta mais democrática do cardápio. Agora, o Estatuto do Partido Missão criou o cargo de presidente de honra vitalício, com cargo permanente na Comissão Executiva Nacional. O cargo foi feito pro Renan Santos. Ele quer reformar o STF para ter menos poder concentrado e criou no seu próprio partido um cargo vitalício para si mesmo. Eu não tenho mais nada para acrescentar nesse ponto. Política externa, o Renan é alinhado com o eixo liberal conservador americano e com Milei na Argentina. Ele inclusive se chama de Milei brasileiro. É aproximação com os Estados Unidos e distanciamento do BRICS, posição que ignora que o Brasil tem mais comércio com a China do que com qualquer outro país. E mais, meu irmão, os Estados Unidos são um celeiro pegando fogo. Foco numa moeda unificada com o BRICS que a gente vira potência mundial, cara. Contrário à política externa ideológica de Lula com Venezuela, Cuba e Irã, uma posição razoável e compartilhada por boa parte do espectro político. A proposta mais marcante é essa. Renan defende que o Brasil desenvolva uma arma nuclear. Em evento no Recife, ele disse: o Brasil tem que pensar em ser uma nação grande. Para ser soberano, a gente tem que ter a capacidade de dissuadir qualquer tipo de invasão. Cara, quem invadiria o Brasil é os Estados Unidos, só. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear desde 98. Romper com o TNP significaria isolamento diplomático imediato, sanções internacionais, saída do G20, o fim de qualquer acordo comercial com a União Europeia. Mas soa bem para o eleitor. Pauta ambiental, o Renan é conspicuosamente silencioso. Há uma posição documentada sobre desmatamento, sobre demarcação de terras indígenas, sobre a Amazônia. A coleção de assinaturas para criar o Partido Missão foi feita por coletores que diziam que o formulário era para defender a Amazônia, o que o Intercept Brasil documentou em vídeo em novembro de 2024 como fraude nas coletas. O único registro sobre política ambiental é a proposta de industrializar o Nordeste com o biodiesel, que é mais sobre desenvolvimento regional do que sobre preservação. Agora, vamos falar sobre o AstroTurfing do MBL. Jogou no fio do tigre, mentalidade de culto. Em março de 21, Renan lançou a Academia MBL, uma escola de quadros políticos paga via Hotmart por até R$ 1.136 por turma. O manual do Alunos 2023 foi vazado nos cribs de documento interno, nunca publicado oficialmente. O sistema funciona assim. Os alunos fazem um teste de personalidade baseado no Big Five. São divididos em 3 casas: Atenas, Esparta e Alexandria, tipo Harry Potter. Dentro dessas casas eles formam equipes totêmicas com nomes de animais. Os leões do dever, os javalis do terror e as águias da liberdade. Agora, cada equipe tem um grupo de WhatsApp e um perfil no Instagram que os alunos têm que administrar, postar diariamente e fazer viralizar. E o manual é explícito. Existe uma nota de rede, uma avaliação formal baseada em postagens e virais produzidos pelas equipes. Fazer conteúdo viral é critério de aprovação no curso. Nas regras de conduta, é proibido divergir publicamente da cúpula, é proibido tomar iniciativa sem aval do monitor. Se tiver reincidência, você é expulso. Que esse sistema é usado para operações digitais coordenadas, vulgo AstroTurfing, documentado em áudio. E dá pra ver na prática também. Só olhar os comentários do meu último vídeo. Em março de 22, depois do escândalo do Arthur Duval na Ucrânia, o coordenador nacional Ricardo Almeida, autor do manual, convocou nominalmente os veteranos da Academia MBL para comentar em defesa do Mamãe Falei em post do G1 e do Instagram de terceiros. Ele chamou de Missão da Academia MBL. São militantes que pagaram para aprender política, sendo usados como brigada digital de gestão de crise de liderança. Nas pesquisas reais de abril de 26, 75% dos brasileiros não sabem quem é Renan Santos. Ele tem 3 a 4% no primeiro turno geral e tem rejeição de 43 a 46% entre os que conhecem.
Mas nas redes, segundo o índice da Trix de abril de 26, ele tem a maior taxa de engajamento entre todos os presidenciáveis, 3,29%. Quando você treina militantes para produzir virais como nota de prova, o engajamento parece orgânico, mas não é. É produção, é missão, é avaliação. A distância entre o engajamento digital e a intenção real de voto não é um acidente, é exatamente o produto da Academia MBL funcionando como foi projetada. O projeto real de Renan Santos não é 2026, é provavelmente 2030 para cima. É consolidar o Partido Missão, eleger bancadas treinadas pela academia e chegar a 2030 como uma alternativa de direita consolidada quando o bolsonarismo finalmente expirar. Para isso, ele precisa aparecer nas pesquisas agora, precisa ser citado por vídeos agora, precisa de engajamento agora. E ele criou uma escola que fabrica esse engajamento, com nota, com missão, com tigre. Ou onça, agora eu não tenho certeza. Se você chegou aqui pelo emoji de tigre, bem-vindo, eu espero que a missão tenha valido a nota, porque eu tô aqui criando conteúdo. E aí você vai me perguntar, pô Yuri, por que você tá criando engajamento pra isso? Cara, porque eu acho que ele não é tão ruim assim. Tem algumas ideias fora da caixinha, que eu acredito que sejam mais discursos de marketing do que qualquer coisa. O Renan Santos é a direita mais razoável que a gente pode ter. Minha teoria pessoal é de que o pessoal entra na Academia MBL, faz os deveres de casa para potencialmente desejar entrar no partido, no meio tempo vira um militante, e um militante chato, e só vai falar sobre isso com outras pessoas que também fazem parte disso. É uma bolha bem fechadinha que define a personalidade da pessoa. Mas esse vídeo é sobre o Renan Santos e não sobre o culto de seguidores. Que provavelmente vai me assistir e vai me bater porque eu tô falando isso, mas tudo bem. O ponto é, como alternativa de direita, eu acredito que seja necessário dar esse engajamento para ele, fazer o favor pro pessoal que vai ganhar nota por eu estar falando isso, pra gente não virar um evangelistão, como eu já falei em outros vídeos. Que é uma oposição válida ao bolsonarismo, menos extremo, menos religioso, menos perturbadinho da cabeça. Renan Santos não quer ganhar agora, ele não vai ganhar agora, talvez não vai ganhar daqui a 4 anos, nem daqui a 8. Mas ele está consolidando uma imagem e ele tem um projeto a longo prazo. O projeto de consolidar esse partido e convenhamos que a gente precisa de uma oposição ao PL. É um cara muito razoável para esse aspecto. Então, isso aí, o Renan, esse cara, ele tem uma banda também. Eu não cheguei a ouvir, eu vou até colocar no clipe aí o negócio. Vamos ver se é bom a banda dele. É um cara que cativa o público jovem, porque ele em si é jovem, então diferencia um pouquinho das múmias que a gente tá elegendo já há tanto tempo. E ele vai ser uma oposição necessária daqui a alguns anos, quando aquele garotinho das caminhadas resolver que quer se candidatar ao Planalto, né? É por isso que eu divulgo o Renan. Porque eu prefiro o Renan do que o menino das caminhadas. E em muitos aspectos ele é bem razoável. Então, sem muitas críticas, é um candidato interessante, é válido. Se você é bolsonarista, considera olhar para esse lado aí, que eu acho que talvez ele seja mais apelativo. Eu queria ver mais propostas de reformas extremas vindo dele. Reformular todo o sistema político da base, limpa tudo e cresce de volta, que seria necessário. E eu acredito que alguém com o perfil dele fosse o tipo de pessoa que proporia alguma coisa tão intensa assim, mas como alguém que admitidamente despreza o centrão. Você chegou até aqui, compartilhe isso, por favor, porque o Instagram pune vídeos longos. Me fala aqui embaixo o que você acha do Renan Santos. Se você acha que minha análise foi injusta, por favor, comente. Se você me mandar um tigrinho com um quadradinho preto, amarelo e não sei qualquer outra cor, vai encher o saco de outra pessoa, pelo amor de Deus. Nossa, esse vídeo vai me dar uma dor de cabeça. Vamos lá.